Há algumas semanas, eu estava lendo um livro do Kiyosaki chamado Cash Flow Quadrant, Guide to Financial Freedom. Ainda sem tradução para o português, que poderíamos traduzir como Quadrante do Fluxo de Caixa, um guia para a liberdade financeira. Um pequeno parágrafo chamou minha atenção. Nesse parágrafo, o autor disse que empresários que têm negócios bem-sucedidos aumentam suas despesas, enquanto funcionários bem-sucedidos aumentam sua renda. Para mim, isso não fez sentido a princípio, porque eu não conseguia entender como aumentar as despesas pode ser algo bom para um negócio, enquanto aumentar a renda pode ser uma coisa ruim para funcionário. Eu vou explicar nos próximos minutos. Antes, preciso dizer que se você já leu os livros do Kiyosaki, provavelmente sabe que ele é bastante repetitivo. Ele geralmente oferece em seus leitores 80% de gordura e 20% de carne. Em outras palavras, 20% são informações novas e o resto é repetição. Nesse vídeo, vamos falar apenas sobre informações novas, organizadas em 9 lições. Lição 1. Por que você não arruma um emprego? Kiyosaki diz que depois de muitas tentativas de se tornar um milionário, ele finalmente conseguiu, mas rapidamente perdeu tudo e ficou sem casa para morar. Ele foi forçado a morar na casa de um amigo e mal tinha dinheiro para sobreviver. Durante esses tempos difíceis, muitas vezes ele ouvia: "Por que você não arruma um emprego?" Mesmo que ele e sua esposa tivessem qualificações suficientes para conseguir um bom emprego em muitas empresas. Kiyosaki diz que ele sempre recusava, pois ele não queria estar no lado errado do quadrante de fluxo de caixa. É provável que você já saiba o que é o quadrante de fluxo de caixa, mas vou resumir rapidamente. De acordo com Kiyosaki, as pessoas se dividem em 4 categorias dependendo de como ganham dinheiro: funcionários, autônomos, empresários ou investidores. O autor pensa que é uma escolha ruim estar do lado esquerdo do quadrante do fluxo de caixa, porque desse lado você terá que trabalhar mais e pagar mais impostos. Além disso, se você quiser ficar rico, então será muito difícil fazer isso do lado esquerdo. É por isso que Kiyosaki nunca quis um emprego, porque isso o colocaria automaticamente no lado esquerdo. Do lado direito, os empresários e investidores pagam poucos impostos, ou nenhum, porque por lei eles podem gastar primeiro e viver com o que sobra. Isso é o oposto completo dos funcionários, e pagam impostos primeiro e viverem com o que sobra. Kiyosaki diz que empresários de sucesso aumentam suas despesas, mas funcionários de sucesso aumentam sua renda. Como eu disse no começo do vídeo, para mim isso não fez sentido a princípio. A razão é que se você quiser aumentar sua renda como funcionário, você precisa trabalhar muito, e o maior problema é que quando sua renda aumenta, seus impostos sobem também. Você divide com o governo uma boa parte do dinheiro que conquistou com tanto esforço. Por outro lado, os empresários focam em aumentar suas despesas, porque assim ganham 2 grandes benefícios. Primeiro, aumentando suas despesas, eles reduzem sua renda tributável e acabam pagando impostos bem baixos. Segundo, se você verificar o relatório de despesa dos empresários, verá que a maior parte dos gastos são direcionados à compra de ativos, o que traz para eles renda adicional. De forma simplificada, o que sai da coluna de despesas aparece na coluna de ativos e gera renda adicional. Como resultado, eles continuam aumentando seus ativos e ganhos, enquanto pagam poucos impostos. O autor diz que se você quiser ver para onde a empresa está se dirigindo, pode olhar para sua coluna de gastos. Se a maior parte das despesas é compra de passivos, como TVs, etc., então você está basicamente enviando seus soldados para uma batalha que você sabe que perderão. Por outro lado, se as despesas estão direcionadas à compra de ativos, então você está enviando soldados para buscar mais soldados para seu exército, e por sua vez, também vão trabalhar duro para buscar ainda mais soldados. Se você tiver disciplina suficiente, esse processo pode transformar seu pequeno exército em um império. Kiyosaki conta que certa vez um repórter perguntou quanto ele tinha ganhado no ano anterior e quanto tinha pagado de impostos. Quando ele respondeu que tinha ganhado $1 milhão e não pagado nenhum dólar de imposto, o repórter simplesmente não conseguiu entender como isso era possível. Depois de alguns dias, o repórter publicou um artigo intitulado "Milionário ganha milhões, mas não paga impostos". O repórter achou que Kiyosaki estava fazendo algo ilegal, mas na realidade ele estava apenas obedecendo à lei. Hoje em dia é muito mais fácil se tornar rico dentro da lei do que tentar meios ilegais. Seja bobagem tentar fazer algo ilegal enquanto há muitas formas mais fáceis dentro da lei.
Se você quer passar do lado esquerdo para o lado direito do quadrante, você precisa entender que cada quadrante é como um país diferente, no qual as pessoas falam idiomas diferentes. Antes de se mudar, você precisa se educar e aprender o idioma daquele quadrante. Se você conversar com um funcionário do lado esquerdo, você verá que o vocabulário principal deles consiste em termos como segurança no emprego, bons benefícios, salário alto, vale alimentação. Entanto, se você falar com um investidor, você vai perceber que eles não usam esse vocabulário. Eles falam sobre retorno proporcionado, ganho de capital, índice de preço-lucro, etc. Como você pode ver, se você quiser trocar de quadrante, você precisa se educar e falar o idioma deles. Para começar, o autor diz que você pode estar no quadrante do funcionário no momento, mas pode se educar sobre os outros quadrantes e vai com calma no começo. Não há problema estar em mais de um quadrante. Agora tenho um comentário sobre trocar de quadrante e se tornar um empreendedor ou investidor. Muitas pessoas que leem os livros de Kiyosaki ficam animados e querem se tornar empreendedores e pedem demissão. Antes que você faça o mesmo, vou te fazer uma pergunta. Imagine que eu vá até você e diga: "Ei, que tal você se tornar um atleta olímpico e ganhar uma medalha de ouro no seu esporte favorito?" Você provavelmente diria: "Sim, legal, eu adoraria representar meu país nas Olimpíadas e ganhar uma medalha de ouro e ter um corpo de atleta." Tudo bem, mas antes que você aceitasse, eu te levaria para os bastidores, para te mostrar o que acontece por lá. Você entende o quanto teria que treinar para ser um atleta olímpico? Você sabe que precisa passar cerca de 5, 6 horas por dia na academia, todos os dias, às vezes 2 vezes por dia? Você realmente quer ter que comer peito de frango e vegetais o tempo todo? Você suportaria todos os treinamentos intensivos e talvez sofrer algumas lesões? Você quer ter discussões frequentes com sua parceira porque não passa tempo suficiente com ela? Ou você quer perder o aniversário do seu melhor amigo porque precisa ir dormir cedo para estar preparado para o treino da manhã seguinte? Quer fazer todos esses sacrifícios para se tornar um atleta olímpico? Melhor não. Não quero. Eu entenderia se você dissesse que não é o que você quer. E tenho certeza de que os outros também têm. Nenhum porquê o custo para se tornar um atleta pode ser alto demais para muitos de nós. Esse exemplo se aplica a ser um empreendedor e trocar de quadrante também. Você tem que primeiro compreender o custo e decidir se realmente vale a pena. Talvez você ame seu emprego e ganhe dinheiro suficiente ou nunca queira para si a responsabilidade e o estresse de ser um empresário. Se for o caso, não sou eu, nem qualquer outra pessoa que deve te dizer que você deve se tornar um empresário. É uma decisão exclusivamente sua. Também não estou dizendo que você não conseguiria ser empresário. Você consegue. Eu acredito que é uma das melhores coisas que você deve tentar na vida. Mas antes de começar, é importante que você tenha em mente qual será o custo, porque isso te ajudará a ter uma mentalidade correta e evitar que você queira sair correndo depois da 5ª vez que não der certo. Tenha em mente também que provavelmente você saiu da escola sem a educação necessária sobre criar e gerir um negócio. É provável que você não tenha aprendido sobre isso com a sua família também, que significa que o custo será ainda mais alto no começo da jornada. Você provavelmente irá parecer com aquele cara magrelo que é novo na academia e mal sabe usar as esteiras. Assim como o cara novo na academia, você não deve tentar imitar o grandão musculoso e começar a puxar 60 quilos logo de cara. Você só precisa de abdominais e flexões 2. Por quê? A expressão corrida dos ratos é descrever as pessoas no ambiente de trabalho tradicional. A pessoa trabalha duro para conseguir um aumento, mas mal recebe o aumento e já se endivida ainda mais, precisando correr em ainda mais círculos para conseguir um aumento ainda maior. Isso se repete até que a pessoa se aposente. Aí seus rendimentos ou aposentadoria não são suficientes para manter seu estilo de vida. Ela acaba vendendo seus bens e começando a ficar preocupada com o seu futuro financeiro. Assim, ela vive uma montanha-russa de emoções e ficam desesperadas para que seus filhos consigam um emprego seguro e boa aposentadoria. 2. Por que desenvolver sua inteligência financeira? Se você observar o mundo 150 ou 200 anos atrás, verá que a maior parte das pessoas ou eram autônomas ou empreendedoras. Provavelmente o avô do seu avô tinha uma fazenda, um sítio e vivia dele, o que significa que ele era autônomo. Ou talvez ele tivesse uma loja com alguns empregados que faziam e vendiam machado, o que significa que ele era um empresário.
Se viver como empreendedor ou como autônomo era tão comum no passado, então o que aconteceu que nós estamos buscando tanto a tal segurança no emprego hoje em dia? Kiyosaki diz que a razão principal pela qual a maioria das pessoas tem problemas financeiros é que eles nunca tiveram formação na ciência do gerenciamento de fluxo de caixa. Eles foram ensinados a escrever, dirigir, nadar, mas não a controlar o fluxo de dinheiro que recebem. Sem esse treinamento, eles acabam tendo problemas financeiros. Então trabalham ainda mais com a crença de que mais dinheiro irá resolver o problema. 3. Eu não me importo com o seu produto incrível. Me fale sobre o seu sistema. Frequentemente, amigos me procuram pedindo para que eu participe da ideia de negócio que eles tiveram. Em geral, eles começam a falar apaixonadamente sobre o seu produto. Eles falam sobre como seu produto é único, como é incrível e como ninguém mais no mercado possui algo assim. Depois de ouvi-los por alguns minutos, eu geralmente peço desculpas educadamente e digo que não tenho interesse, porque quando se trata de criar um negócio, na maioria das vezes, o produto é a parte menos importante. A parte mais importante é o sistema e as pessoas que têm experiência naquele sistema. É frequente que as pessoas que me procuram nunca tenham criado ou administrado um sistema de negócio. Provavelmente agora que você está se perguntando, por que essa pessoa está falando sobre sistema e ignorantes produtos? Vou te fazer uma pergunta. Você consegue fazer um hambúrguer mais gostoso do que o do McDonald's? Eu imaginei que você respondeu sim. A maior parte das pessoas pode fazer sanduíches mais gostosas e de melhor qualidade do que o McDonald's. Mas o que a maioria das pessoas não consegue fazer é criar um sistema melhor do que o McDonald's. O que torna o McDonald's tão sucedido não é o seu hambúrguer, é o seu sistema. É o sistema que traz a carne da fazenda até o centro da cidade onde você compra. 4. Você não pode ver dinheiro com seus olhos. Dinheiro é visto com a sua mente. O que aparentemente é óbvio a olho nu não é importante quando se trata de dinheiro. Uma pessoa média usa 95% dos olhos e apenas 5% a mente, quando investe. Se você quer ver dinheiro, precisa treinar seus olhos para ser apenas 5% e treinar sua mente para ser os outros 95%. Se houvesse pilhas de dinheiro na rua, as pessoas correriam para pegar o máximo que pudessem, porque isso corresponde ao nível de inteligência que eles possuem para ver e pegar o que está fisicamente à sua frente. Infelizmente, quando se trata de inteligência financeira, a maior parte das pessoas tem um QI baixo. Tirar vantagem das pilhas virtuais de dinheiro do sistema financeiro exige um nível alto de inteligência financeira. A maior parte das pessoas não tem ideia de como ir pegar o dinheiro que está bem na sua frente. A chave para começar a ver dinheiro começa com a inteligência emocional. Por exemplo, se um médico disser, sua pressão sistólica está em 120 e sua pressão diastólica está em 80, isso é bom ou ruim? Isso é tudo que você precisa saber sobre a sua saúde? A resposta claramente é não, mas é um começo. É o mesmo que dizer, o índice preço-lucro das minhas ações é de 12. Isso é tudo que eu preciso saber sobre a minha riqueza? Novamente, a educação financeira não é uma alhada, mas é um começo. Inteligência financeira começa com educação financeira. Educação financeira começa com a compreensão dos termos e nomes relacionados a finanças. Kiyosaki diz que discorda dos que dizem é preciso dinheiro para fazer dinheiro. Na opinião dele, a habilidade de fazer dinheiro sem ter dinheiro começa com o entendimento da linguagem relacionada ao dinheiro. Como o pai rico sempre dizia, se o dinheiro não está em primeiro lugar na sua mente, ele não vai ficar nas suas mãos. Se você quer aumentar a sua inteligência financeira, o autor recomenda jogar o jogo Cash Flow. Provavelmente as pessoas dirão que Kiyosaki é uma fraude, que está apenas tentando vender o seu jogo e seu material educacional. Bom, eu não sei dizer se ele é uma fraude ou não, mas eu achei o jogo bastante útil. Há muitas coisas que eu não gosto do Kiyosaki, mas preciso admitir que ele traz boas informações e seus livros, especialmente no primeiro, Pai Rico, Pai Pobre. E este livro mudou muitas vidas para melhor, e isso é algo que não deve ser ignorado. E são 5. Encontre mentores. Não tenha a pessoa que está sentada no topo da montanha, comendo frutas e rindo de você, enquanto você está andando, coçando a cabeça e pensando em como subir ao topo da montanha. Um mentor certo pode economizar anos do seu tempo, te ajudando a evitar coisas que você não deve fazer.
Para começar, o autor diz que mesmo os atletas olímpicos, medalhistas de ouro, que são os melhores no que fazem, têm mentores, mas as pessoas comuns nunca pensam em ter mentor. Escolha seus mentores com sabedoria, certifique-se de que eles fazem o que dizem. Lição 6. Saiba a diferença entre um ativo e um passivo. E quando o banco te oferece financiamento para comprar uma casa, o banco está te dizendo que sua casa é um ativo. Eles não estão mentindo para você, mas também não estão te contando a verdade toda e te dizendo a quem pertence o ativo. Sua casa não é um ativo seu, ela é um ativo do banco. Se você duvida, veja o saldo do banco e você verá de qual lado ele está, em direção a quem o fluxo de caixa está indo. Hoje, há muita confusão no que devemos chamar de ativo em contabilidade. Muitas coisas estão registradas como ativos, mas na realidade não são. Kiyosaki tem uma fórmula simples para identificar o que é ativo e o que não é. Se o que você comprou traz mais dinheiro para o seu bolso, então é um ativo. Caso contrário, é um passivo. Agora vamos fazer um pequeno teste. Digamos que você compre 100 ações da empresa XYZ por $10 por ação. É um ativo, passivo? Bom, à primeira vista parece um ativo, mas na verdade é que você nunca saberá até que venda essas ações. O que eu quero dizer com isso? Digamos que você precise de dinheiro, então vende as 100 ações. Se o preço por ação subir de $10 para $11 e você vender todas as suas 100 ações, então você terá $100 de lucro, o que significa que você pode chamá-las de ativo. Se o preço cair de $10 para $9 por ação, bem, você perderá $100. Nesse caso, não são ativos, porque não trouxeram dinheiro para o seu bolso. Hoje, muitas pessoas chamam passivos de ativos. Depende de você como definir um ativo, mas se você quiser riqueza, então você deve ter certeza de que as coisas que chama de ativos estão realmente trazendo mais dinheiro. Lição 7. O poder da fé. Se eu chegar para você agora e disser que todo o dinheiro que você quer, seu carro e sua casa dos sonhos, estão sendo enviados para você e estão esperando nos correios com o seu nome, você só precisará trabalhar duro por um tempo, então você pode ir buscá-los. Você trabalharia duro? Se você diz sim, então continue trabalhando, porque o que você quer está realmente esperando por você. Você precisa ter fé tão sólida quanto uma rocha, de o que você quer, também te quer e está esperando por você. A fé permite que você tenha as coisas antes mesmo que você as possua fisicamente. Pessoas de sucesso têm uma fé profunda, mesmo quando não estão sem ter onde morar e dormindo em ruas. Eles acreditam firmemente que o que eles desejam já está lá, nos correios, esperando por eles. Lição 8. Como você vê seu futuro? Você gostaria que eu visse seu futuro? Me conte sobre as 5 pessoas com quem você passa a maior parte do seu tempo. Eu te direi como o seu futuro será. Essa é a questão. Um bom exercício para você fazer? Passo 1. Escreva o nome das 5 pessoas com quem você mais convive. Passo 2. Desenhe um quadrante de fluxo de caixa e coloque os nomes de cada pessoa ao quadrante ao qual ela pertence no momento. Passo 3. Veja se aquelas pessoas estão ou não estão se dirigindo para o quadrante onde você quer estar. Se não, é hora de fazer algumas mudanças. Se você quer voar com as águias, então não nade com os passos. Lição 9. Seja neutro em relação a ganhar e perder. Para ter sucesso como investidor ou empresário, você precisa ser emocionalmente neutro em relação a ganhar e perder. Ganhar e perder fazem parte do jogo. A principal razão de tantas pessoas terem dificuldades financeiras não é porque não tiveram uma boa educação ou não sejam trabalhadoras, é porque têm medo de perder. Se o medo de perder te detém, você já perdeu. E a maioria das pessoas sofre financeiramente porque suas emoções controlam seus pensamentos. Todos nós, como seres humanos, temos as mesmas emoções. O que determina o que teremos na vida é a forma como lidamos com essas emoções.